Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui à plataforma. Estarei disponibilizando esse material para vocês devido a essa quarentena aí que nós estamos passando devido ao Covid-19. Eu espero que vocês estejam em casa, certo? Realmente cumprindo as normas. A gente tem que dar seguimento aos assuntos dentro do contexto da anatomia sistêmica. E antes de começar realmente a aula prática, eu gostaria de falar sobre as avaliações, certo? Devido a esse período de quarentena, ficou pendente a avaliação teórica, é isso? Mas aí, no caso, quando retornarmos às atividades, irei fazer uma aula de revisão do conteúdo teórico para a gente aplicar essa avaliação teórica, tá bom? Dentro da plataforma, irei disponibilizar também alguns materiais, inclusive esse aqui, tá bom? E vamos dar seguimento. O escopo, a responsabilidade da aula de hoje é sobre sobre a prática de músculo, sistema muscular, né? Que aí nós temos bem, nós já vimos a parte de introdução da anatomia, osteologia e articulações, né? Então vamos ver agora a questão dos músculos, que aí para a gente conseguir movimentos como andar de bicicleta, caminhar, digitar alguma coisa, certo? Atender o telefone, todos os movimentos do nosso corpo depende desse sistema locomotor, né? E aí a parte ativa desse sistema é o que a gente chama de músculos, né? Os músculos que trabalham por contração e relaxamento que vão fazer todo esse movimento corporal. Sabemos que existem 3 tipos de tecido muscular, que é aí o músculo liso, que a gente encontra principalmente em vísceras como bexiga, intestino grosso, intestino delgado, entre outros. O cardíaco, que especificamente que é o extrato cardíaco, que a gente encontra no coração, específico ao miocárdio, que é o músculo do coração. E o músculo esquelético, que é o escopo, que é o que nós iremos ver diante dessa aula prática, tá bom? Vamos lá. A gente sempre dá início de início a gente já vê a face, a fronte, né? Nesse caso a gente já vê que temos vários músculos da face, é o que a gente chama de músculos da mímica facial, certo? Dentro desses músculos que são voluntários, estriato esquelético, nós temos o occipito frontal, e aí já está dizendo occipito frontal porque ele tem um ventre muscular no occipital e no frontal, certo? Por isso que ele fica bem nessa região do osso frontal, ok? Nós temos aqui também esse músculo aqui, que é o prócero, certo? Nós temos o prócero e o corrugador do supercílio. Não está nessa imagem, mas eu já estou salientando. Veremos no próximo slide, tá bom? Nós temos o músculo orbicular do olho, e aí orbicular vem de órbita, porque ele é arredondado, ele circula os olhos, né? As órbitas, tá bom? O músculo nasal, e aí já tem esse nome nasal, obviamente, porque fica sobre o músculo nasal, o osso nasal, desculpa, sobre o osso nasal. Nós temos um levantador do lábio superior, certo? Eu gostaria de frisar uma coisa muito importante aqui. Nós temos um levantador do lábio superior e esse outro aqui, que é um levantador do lábio superior e da asa do nariz, tá bom? Nós temos 2 músculos também
nessa região do zigomático, que a gente chama de zigomático menor e zigomático maior. Nós temos outro músculo que é orbicular e ele circula ou circunda a região oral. Por isso que a gente chama ele como orbicular da boca. Certo? Vamos lá. Nós temos o músculo abaixador do lábio inferior. Nós temos, e aí ele tem essa função, obviamente, de abaixar o lábio inferior. E a gente tem um músculo suspensor ou levantador do lábio superior, certo? Que não está nessa imagem, mas na próxima eu repasso. Nós temos o músculo platisma, é um músculo do pescoço já, só que é um músculo mais superficial. E nós temos o músculo mentual, que se refere ao tubérculo mentual, protuberância mentual, que a gente viu lá em osteologia da mandíbula, tá bom? Nós temos esse músculo, que é o esternocleidomastoideo. Ele tem esse nome porque ele tem suas inserções no externo, na clavícula e na região mastoidea, atrás do lóbulo da orelha. Se lembra lá do osso temporal? Beleza, vamos lá. Nós temos um músculo bucinador, que aí vem de bucinar, de soprar, né? Esse é um músculo muito utilizado por pessoas que utilizam instrumentos musicais através de sopro, tá bom? Nós temos um músculo também risório, que é um dos responsáveis pela risada, ok? Que está no outro slide. Nós temos um músculo também chamado masseter, ou masseter, que ele é um dos principais músculos da mastigação, ok? Eu posso até citar depois. Temos o músculo pterogídeo, só que os músculos pterogídeos, certo? Eles são músculos bem mais profundos, atuantes na mastigação, só que não iremos ver nesse momento, tá bom? Nós vemos o masseter. E o músculo temporal, né? E aí, como o nome já diz, sobrepõe ou fica sobreposto ao osso temporal. Vamos lá. Olha só, essa outra imagem, nós já vemos bem mais outros músculos, certo? Professor, o senhor irá cobrar todos esses músculos? Gente, boa parte desse material eu irei cobrar. Vocês podem ver que tem muitos que estão em negrito, na verdade estão riscados aqui, certo? Que aí isso não vai cair, tá bom? Mas olha só, nessa imagem, diferentemente da outra, a gente já tem o corrugador do supercílio, o prócero, certo? Que fica sob a glabela. Nós temos o orbicular do olho, o orbicular da boca, zigomático maior, zigomático menor, abaixador do lábio superior, levantador do lábio superior ou do ângulo da boca, mesma coisa, e abaixador do lábio inferior, certo? A gente vê que aí eu gostaria de trazer isso para vocês, que a partir do momento que a gente vê esse monte de nome nas imagens, a gente sempre pausa, observa. E outra coisa, às vezes tem muito nome que é repetido, tá bom? Mas vamos lá: músculo mentual, abaixador do ângulo da boca, orbicular do olho, orbicular da boca. Nessa imagem também a gente já vê o levantador do lábio superior e da asa do nariz, certo? Que o outro estava a imagem, mas não estava identificando, certo? O zigomático maior, o zigomático menor, estão todos aqui nessa imagem mais destacados, tá bom, gente? Vamos lá, mais lateral. Na visão mais lateral, o que é que nós vemos? Nós vemos o músculo occipito frontal, certo? O músculo temporal e outra. Nessa imagem não tá, mas é o auricular superior, auricular anterior e auricular posterior. Superior, anterior e posterior. E o nome já está dizendo tudo, porque ele fica em relação à orelha, né? O pavilhão auricular, um superior, mais anterior, e outro posterior.
tá bom? Mas nessa imagem a gente vê muitos nomes já citados, como orbicular do olho, nasal, levantador do lábio superior, zigomático menor, orbicular da boca e o abaixador do lábio inferior. Amigos, esses músculos são os que são responsáveis pela mímica facial, como já foi dito. Ou seja, as expressões de choro, de riso, de tristeza, de caretas, etc. São responsáveis esses músculos por essas ações, certo? E os músculos eles ficam inseridos por tendões. Eu já disse em sala de aula que tendão é que liga músculo aos ossos, ligamentos é que ligam ossos aos ossos. Então, esses ligamentos são presos à face, à estrutura óssea, e aos outros sobre a estrutura subcutânea da pele. Então, quando eles são tracionados, que os músculos eles trabalham por contração e relaxamento, então vão tracionar um dos lados e aí, consequentemente, vai vir a expressão facial, tá bom? Aqui temos destacado o platisma, que é esse músculo mais anterior, né? Mais anterior e mais superficial, e sobreposto a ele nós temos o músculo esternocleidomastóide, né? Esse músculo esternocleidomastóide, como eu já tinha falado, ele fica abaixo do platisma. E assim, uma das coisas diferentes de ossos que eu gostaria de frisar para vocês é isso, porque como os músculos se sobrepõem, né? Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse tópico, para depois não confundir com outras peças, tá bom, gente? Vou passar aqui. E aí a gente tem uma imagem também lateral, só que mais completa, certo? Que a gente já vê alguns músculos como espânio da cabeça, trapézio, semiespinal da cabeça, nessa região mais posterior, região do occipital, tá bom? Nós temos o orbicular do olho, tudo, né? Se repetindo entre outras imagens para dar uma melhor visualização das peças, tá bom, gente? Zigomático maior, zigomático menor, orbicular do olho, orbicular da boca, músculo nasal, risório, bucinador, tá bom? Auricular, nessa daqui a gente já vê os auriculares superiores, anterior e posterior, o occipito frontal, tá bom? Vamos lá. Nessa outra imagem é muito semelhante à outra, tá bom? Mas aqui a gente vê muitas outras estruturas, certo? Como já tinha citado, o que está aqui riscado não vai cair, né? Tipo a glândula parótida, que isso a gente vai ver lá no sistema digestório, que é responsável pela salivação, tá bom? Mas a gente já vê esses músculos que irão cair na avaliação prática de vocês, tá bom? E aí a gente vai ver essa forma de avaliação, que quando voltar às atividades da instituição, eu vou fazer outra revisão sobre esses assuntos antes de aplicar a prova, né? Pela data que foi determinada, até dia 31 de março, então dá tempo para a gente voltar, fazer as revisões que a gente tem que fazer sobre músculo e cardio, que será o outro assunto que dá para a gente dar de forma EAD, e quando voltar às atividades a gente colocar tudo em revisão e para poder aplicar a V2. Mas aí não se preocupe que a gente vai ter revisões, vai falar novamente e tirar dúvidas de vocês, tá bom, gente? Gente, é o seguinte, nós temos aí essa visão anterior dos músculos do pescoço. Eu gostaria que vocês prestassem atenção para não confundirem em relação a essa imagem, certo? Olha só, eu sempre, quando chego nessa imagem, eu sempre gosto de primeiro explicar como o aluno identificar qual músculo, né? Primeiro saber onde ele se localiza e o nome dele, para depois não se confundir. Olha só, nós temos esse osso aqui entre o pescoço, região anterior,
certo? É a mandíbula, que é o que a gente chama de osso hioide, certo? E esse osso hioide tem muitos músculos que se inserem nele. Inclusive a gente vê omoioide, tireoide, externo-tireoide. Então tudo se referindo ao osso hioide. Mas vamos lá. Numa visão mais cranial e mais anterior, certo? A gente vê o que? O músculo digastro e o músculo milioide, certo? O milioide, tá bom? E o digastro, já está dizendo digastro, ou seja, tem dois ventres musculares. Um é um anterior e o ventre posterior, certo? E nós temos um músculo que é o milioide, certo? Aí olha só, abaixo, ou no caso caudalmente ou podalicamente falando, no ventre, essa região mais anterior, a gente percebe que nós temos uma cartilagem tireoide, que é o que a gente chama de pomo de Adão, né? A cartilagem tireoide é ela que dá uma orientação no plano mediano para a gente identificar os músculos. Eu costumo usar muito essa logística, certo? Por quê? Olha só, o músculo que logo se encontra lateralmente a ele, de forma mais externa, é o que a gente chama de externo-hioide. Então, externo vem de estar mais externamente, hioide por se ligar ao osso hioide, obviamente. Tá bom? Logo ao lado dele, nós encontramos o omohioide, certo? Então, nós temos o externo-hioide e o omohioide. Abaixo dele, o subjacente, nós temos o tireoide, certo? Aí a gente tem uma interseção tendínea e a gente tem o externo-tireoide. Olha só, para não se confundirem. Nós temos a cartilagem tireoide, lateralmente a gente tem o externo-hioide. Do externo-hioide, nós temos depois ao lado o omohioide, certo? Após o externoide e o omohioide, abaixo nós temos o tireoide e o externotireoide. Tá ok, gente? Aí, lateralmente ao omohioide, a gente tem o longo da cabeça, o escaleno anterior, médio e posterior, que daqui a pouco a gente vai ver. Nessa imagem, a gente já percebe e compreende, vê melhor no caso, que o esternocleidomastóide, né, ele tem sua cabeça, sabe, que a gente chama, sua inserção no externo e na clavícula aqui, ó, certo? A região mastóide só na visão mais lateral. Tá ok? Vamos lá. Olha só. Essa outra imagem não é tão esclarecida, certo? Mas dá pra gente ver muita coisa aqui ainda. Os músculos de gastro, o milioide, o externoide, o omohioide, externotireoide, no caso, o esternocleidomastóide, certo? Com sua parte clavicular e sua parte external. Dá pra gente visualizar essa imagem, tá bom? Vamos lá. Nessa outra imagem, a gente já vê uma região mais lateral e posterior, tá bom? Aqui a gente vê os músculos hioides, né, em relação ao osso hioide, por exemplo, o externotireoide, o omohioide, o externohioide, certo? Mas a gente vê também o esternocleidomastóide e vê esses músculos que são os escalenos. Os escalenos são músculos acessórios da respiração, que a gente tem o anterior, o médio e o posterior, certo? Nós temos o músculo levantador da escápula e o músculo esplênio, né? Nós temos o esplênio da cabeça e o músculo longo da cabeça. Olha, não se confundam, preste atenção na imagem, certo? Logo quando as atividades voltarem ao normal,
nós iremos ao laboratório mostrar diretamente essas peças, certo, gente? Essa aula é só para a gente não poder ficar esse tempo parado. Vocês já podem adiantar em casa, nas apostilas que vocês têm, no material que eu vou mandar, inclusive esse e entre outros, certo? E adiantando toda essa parte para quando a gente chegar, quando as atividades voltarem, vocês já estarem mais adiantados, tá bom? A gente vê o trapézio, que é um músculo na região posterior, certo? É um músculo superficial. E a gente ainda vê o músculo deltoide, tá bom? Esse músculo deltoide é um músculo muito importante para a administração de medicação, principalmente para o curso da enfermagem, tá bom? Administração de medicação intramuscular. Beleza, gente? Vamos lá. Nessa outra visão, certo? A gente vê essas mesmas estruturas musculares, certo? E mais identificada. Aqui foi seccionado o esternocleidomastóide para melhor visualização dos escalenos. E a gente tem o espânio da cabeça, o levantador da escápula, certo? Os escalenos anterior, médio e posterior, o esternocleidomastóide, e se repete, amigos. Esternioide, tireoide, constritor inferior da laringe. Esse é um músculo mais profundo, certo? Normalmente eu não cobro ele por ser um músculo mais profundo. Tá aqui no material, presta atenção, certo? Mas normalmente eu cobro esses mais superficiais, tá bom? Deltoide, a gente vê a clavícula. E como eu tinha dito, a imagem às vezes tem algumas estruturas ósseas para melhor localização, ok? Nessa visão posterior, a gente tem alguns músculos importantes para manter também a nossa cabeça em uma posição neutra, né? Como eu sempre costumo dizer em sala de aula, a nossa cabeça é uma estrutura que repousa sobre o pescoço, que é ligado ao nosso tronco. Então, é uma estrutura que tem músculos fortes para também a sustentação da mesma, ok? Então aqui a gente vê alguns músculos importantíssimos, como por exemplo o mais superficial, o trapézio. Um outro ponto que eu queria salientar a vocês, que eu citei lá na aula de ossos, foi a questão da protuberância occipital externa e das linhas nucais, certo? Linhas nucais superior e linhas nucais inferiores. Então nessas linhas nucais, nessa protuberância, é onde fica a inserção desses músculos, certo? Por isso que deixa nos ossos as marcas. E aí, vamos lá. Nós temos aqui o semiespinal da cabeça, o esternocleidomastóide, nós temos o reto posterior menor da cabeça e o reto posterior maior da cabeça. Vamos lá? Reto posterior menor da cabeça e o reto posterior maior da cabeça. Então, gente, tem muitos nomes de músculo que se torna até óbvio. Então, nesse caso do reto posterior, a gente tem o menor da cabeça e o maior da cabeça. Nós temos o oblíquo inferior da cabeça, né? O longuíssimo da cabeça, o semiespinal da cabeça e os espânio da cabeça e espânio do pescoço. Tá bom? Preste atenção nessa imagem. Voltem esse vídeo quantas vezes se fizerem necessário, mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesses músculos, pela sua complexidade, certo? E a atenção que é necessária para os mesmos, tá bom? Mas a gente vê o processo mastóide, a gente vê o occipital, o parietal, e aí em relação aos ossos, que vocês já viram, tá bom? Em relação ao tórax, nós temos o músculo peitoral, certo? Então nós temos um peitoral maior, um peitoral menor, e o peitoral menor ele fica subjacente, ou seja, abaixo do peitoral maior, e é um músculo muito importante, certo? Para a questão de adução, abdução, entre outros movimentos corporais. Nós temos o músculo deltoide. E outra coisa, nesses músculos, de início eu gostaria que vocês frisassem também um serrátil anterior, certo? Porque quando chega na região dorsal, a gente vai ver que tem um serrátil posterior, certo? Na região dorsal.
Nós temos o oblíquo externo do abdômen. A gente vai ter o oblíquo externo e o oblíquo interno. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, que nessa região da cicatriz umbilical a gente tem uma linha que a gente chama de linha alba, tá bom? E esses transversais a gente chama de interseções tendíneas. Por isso que quando se tem um abdômen trabalhado, exercitado, que a gente chama de hipertrofiado, ele fica dividido nesses ventres musculares, que a gente chama de poligástrio, certo? Esse tipo de músculo, que a gente vai ver lá na teoria, tá bom? Olha só, essa imagem, ela tem muitas estruturas, tá bom? A gente vê clavícula, a gente vê músculo esternocleidomastoide, ou seja, muitas das imagens que a gente já tem até, muitas das estruturas que a gente já tem até falado, já citado, né? A gente tem as costelas, tá lá em algarismo romano, A1, A2, A3, A4 e A5, 6, A6, A7, até A7, desculpa, certo? A oitava e a nona, dá para perceber na imagem. E a gente tem a linha alba, como eu já tinha falado, e outros músculos, tá bom? Que aí eu vou citando para vocês. Aqui, ó, músculo latíssimo do dorso, que ele fica na região posterior. O músculo deltoide, tá bom? O acrômio aqui, ó, estrutura óssea de acrômio. E nós temos o externo, tá bom? E os intercostais. Vamos lá. Olha só, nessa região posterior nós temos o músculo trapézio, nós temos o músculo deltoide, como já tinha dito. O latíssimo do dorso, latíssimo vem de grande, né? Então ele recobre toda essa região posterior de forma mais externa. E a gente tem um redondo maior, tem um redondo menor e tem um infraespinal. Olha só, nós temos nessa imagem a gente vê alguns músculos que já foram ditos, já foram citados, que aí vem o semiespinal da cabeça, o espâneo da cabeça, né? O infraespinal, o espinal da escápula, tá bom? Desculpa, a espinha da escápula, que é a região de ossos, e latíssimo do dorso, os romboides, maior, romboide menor, músculo trapézio, deltoide, certo? Daqui a pouco vai chegar a imagem. Normalmente eu não cobro os músculos do antebraço devido à sua complexidade de localização, tá bom? E outra coisa que eu queria frisar para vocês, que eu só vou cobrar o nome do músculo, eu não vou cobrar o ponto de origem, nem a ação, nem a inervação, né? E qual tipo de músculo, se é digástrico, se é poligástrico, se é orbicular, que a gente vai ver isso lá na teoria, certo? Mas na prova prática de vocês será cobrada apenas a identificação do músculo. Ó, no caso aqui a gente vê a interseção tendínea, certo? A linha alba, a cicatriz umbilical, certo? O músculo reto do abdômen com seus ventres musculares, como é um poligástrico, né? O oblíquo externo, o oblíquo interno, tá bom? A gente vê que eles têm flexores. Vamos lá. Ó, gente, essas aulas elas são mais curtas do que as aulas normais, certo? Devido ao arquivo também não ficar tão grande, tão pesado, né? E as dúvidas a gente vai tirando na segunda-feira ou nas aulas na plataforma, tá bom? Dessa imagem aqui eu cobro muito bem essa questão dos glúteos, né? Que a gente tem o glúteo máximo, médio e o mínimo, certo? Esses músculos mais profundos, como o piriforme, o isquiococcígeo, certo? O obturador interno, são músculos mais profundos, ok? Não se detenham de tanta coisa agora nesse momento, certo? Mas é importante que vocês revisem, aprendam e identifiquem esses mesmos, certo? Esses músculos. Aqui nessa imagem a gente vê o grácil, o adutor longo, o adutor magro, mas aí tem outras imagens de melhor visualização, tá bom? Aqui, olha só,
Numa visão anterior da coxa, a gente vê um músculo que é considerado o maior músculo do corpo humano. Olha só, o maior músculo, não é o mais denso. O maior é o sartório, e aí esse nome, né, de sartório vem de saltar, e auxilia muito nessa ação, tá bom? Nós temos o vasto medial e o vasto lateral. Se lembra da primeira aula, que é a questão do plano mediano e do plano lateral. Então a gente tem o vasto medial e o vasto lateral. Nós temos o reto femoral, né, entre um e o outro, ok? E a gente ainda tem o reto femoral, vasto lateral, vasto medial e o vasto intermédio, que fica abaixo do reto femoral. Bom, nós temos aqui mais lateral o tensor da face lata, o ilho pessoas, o pectíneo, o adutor longo e o grácil, ok? Ó, essa imagem aqui fica mais claro as estruturas musculares que eu já tinha falado, tá bom? Reto femoral, vasto lateral, sartório, grácil. Esses músculos aqui, que é o que a gente chama de quadríceps femoral, que é o reto femoral, vasto lateral, vasto medial e o vasto intermédio, certo? É o que a gente chama de quadríceps. Ó, nós temos o fibular longo, o gastrocnêmio, certo? E aí o fibular, o nome já está dizendo, porque ele fica próximo à fíbula. O tibial anterior, o sóleo, o extensor longo dos dedos, o fibular curto e o extensor longo do hálux, ok? Ó, outra imagem, e aí ó, gastrocnêmio, fibular longo, tibial anterior, extensor longo dos dedos, fibular curto, e aí vem os fibulares e o músculo sóleo, tá bom? E nessa última imagem aqui, nós temos os músculos gastrocnêmios, o sóleo, que a gente chama de tríceps sural, que é responsável pela elevação, certo? O tendão, que a gente chama de tendão de Aquiles, que é tendão calcanear, tá bom? E